Boa tarde, pessoal. Me chamo Matheus, eu sou hidrogeólogo aqui na WST e nós vamos dar início agora, né, uma série de webinars voltados para a gestão de aquíferos e recursos hídricos. Hoje o tema da apresentação é planejamento e gestão sustentável dos recursos, planejamento e gestão sustentável de aquíferos, principalmente voltado para aquíferos urbanos. Bom, inicialmente sobre a WST, né? Nós somos uma empresa de soluções integradas em água e meio ambiente. Atualmente nós atuamos principalmente em três áreas, que é o setor de serviço, onde nós prestamos consultoria para as áreas de mineração, abastecimento de água, setor de bebidas, indústrias e energia. Nós temos também um setor de produtos, nos quais a gente é representante oficial de algumas empresas e alguns softwares voltados para modelagem, para estudos hidroquímicos, para a área de geotecnia, também de balanço hídrico. E também nós temos um setor voltado para a área de treinamentos, né, no qual nós apresentamos webinars como esse, por exemplo, cursos presenciais e online, cursos personalizados, workshop. Temos também um canal no YouTube onde a gente divulga todas essas apresentações. Bom, atualmente a gente tem 4 escritórios, sendo 2 aqui no Brasil, um sediado em Belo Horizonte e um sediado em Florianópolis, e nós temos 2 escritórios também fora do país, né? Um no Canadá e um outro escritório no Cazaquistão. Bom, o que fazemos, né? Nossa meta, nossa visão é aliar ciência, tecnologia e sustentabilidade de modo a entregar soluções integradas no setor de hidrogeologia, gestão de recursos hídricos, hidrogeotecnia, hidrogeoquímica, gerenciamento de dados e tecnologia, prezando principalmente pela qualidade técnica, inovação e tecnologia e sucesso do cliente, com foco na qualidade de serviços. Bom, trouxe aqui um pouco do setor de treinamentos, né? A gente realiza periodicamente webinars voltado para disseminação do conteúdo, do que a gente entrega aqui na WST. A gente faz cursos tanto aqui no Brasil quanto fora. A gente já tem alguma experiência em alguns cursos fora do país, principalmente lá no Cazaquistão, onde a gente tem uma sede. E, como eu havia dito, né, o setor de produtos. Nós somos representante comercial da Waterloo Hydrogeologic, no qual a gente representa principalmente os softwares do Visual Mode Flow Flex, Aquachem, Hydrogeoanalyst, que é o HGA, o Aquafertest, softwares da Bentley, né, voltados para a área de geotecnia, principalmente o Plax, e também a gente é representante de uma empresa holandesa chamada Van Essen, no qual a gente comercializa transdutores de pressão, né, que é um dos equipamentos amplamente utilizados aí mundialmente para estudos hidrogeológicos, medições de nível d'água de forma automatizada. Então, é isso. Bom, agora entrando de fato no tema do webinar, vou trazer inicialmente uma contextualização urbana, né, do abastecimento de água. Bom, como eu havia dito, o crescimento urbano acelerado, né, tem sido um dos principais focos aí nos últimos anos. A gente tem uma evolução da população rural indo para um ambiente urbano muito grande nas últimas décadas. Isso gera uma pressão crescente sobre a demanda por recursos naturais, e nesse caso a gente está falando basicamente de água, tanto para o setor humano, né, para abastecimento humano, quanto também a crescente demanda para as indústrias e agricultura, saneamento. Então, é uma pressão hídrica que vem sofrendo as cidades que a gente vem observando um aumento muito grande. E aí, conforme as cidades se expandem, né, a infraestrutura de abastecimento de água, muitas vezes ela não acompanha o ritmo de crescimento populacional. Isso acaba resultando numa escassez de água, principalmente em regiões que já há uma limitação de oferta. E a gente já teve alguns exemplos aí que já aconteceram em grandes metrópoles, né, como São Paulo, aqui no Brasil, Cidade do México, Cairo, Xangai, que essas grandes metrópoles enfrentam constantemente desafios, né, para garantir o abastecimento urbano e de forma segura e eficiente.
Trazendo um pouco da contextualização de modo geral, né, a gente vê que a escassez de água afeta atualmente 2 bilhões de pessoas, segundo a ONU, e que até 2030 quase metade da população viverá em alta pressão de pressão hídrica, ou seja, regiões densamente populosas, no qual a demanda por recursos hídricos naturais estarão muito próximos ou inferior à oferta. Isso ocorre por algumas questões específicas. A primeira, né, é a extração excessiva. A gente tem que, quanto maior a densidade populacional, quanto mais concentrada a população em áreas urbanas, a gente tem um maior aumento da demanda e aí acaba gerando efeitos negativos, né, no aquífero. Isso o aumento também, né, da população urbana acarreta também numa diminuição da recarga natural, isso porque a urbanização acaba impermeabilizando o solo, então e aí diminuindo a recarga, e eu vou detalhar isso um pouco mais à frente. E naturalmente também um outro risco grande, e eu vou detalhar à frente também, é a poluição das fontes naturais. Então, o aumento da poluição industrial, poluição doméstica, a partir do esgoto, pode acabar contaminando recursos hídricos subterrâneos e aí diminuir ainda mais a oferta de recursos hídricos naturais. Bom, trazendo um pouco da importância, né, dos aquíferos urbanos para o abastecimento, primeiro a gente precisa citar e explicar um pouco sobre o que é um aquífero, a importância dos aquíferos e citar, né, algumas cidades que dependem fortemente desse recurso natural. Bom, aquíferos são formações geológicas que têm capacidade de armazenar e transmitir água no meio hídrico subterrâneo, e desse modo eles acabam funcionando como reservatórios naturais de água, fornecendo aí uma fonte de extrema importância para o abastecimento urbano, agrícola e industrial. Bom, a estrutura eu vou citar um pouco aqui quais são os tipos de aquífero, só para dar uma contextualizada, né? A gente tem essencialmente dois tipos de aquífero, um aquífero livre, que é composto por rochas porosas e é, com areia, cascalho, calcário, e tem capacidade de transmitir água a partir de seus poros. Então, esse é um tipo de aquífero livre granular. E a gente tem também um tipo de aquífero fissural, né, que é formado a partir de rochas que a gente chama de rochas cristalinas, na qual a água se armazena em fraturas, ou seja, em fendas na rocha e não entre poros de rochas granulares. Citando algumas cidades, né, que dependem fortemente do recurso hídrico subterrâneo, a gente tem alguns exemplos aqui no país, tanto cidades quanto região. Uma das regiões que sofre uma pressão hídrica muito grande, que é uma região que eu já cheguei a trabalhar lá, é a região metropolitana de Salvador, né, no qual o aquífero principal é o aquífero São Sebastião, que já é uma área que tem uma população intermitente muito grande de turistas e acaba sofrendo uma pressão muito grande dos recursos naturais. Uma outra região, a região de Goiânia, né, da região metropolitana de Goiânia, é uma região densamente populosa, com uma bateria de poços muito grande e também já sofre uma pressão hídrica muito grande. Então, esses são alguns dos exemplos dos muitos que a gente tem aqui no Brasil, que já acontece esse tipo de estresse hídrico em regiões urbanas. Bom, trazendo um pouco da importância dos aquíferos, os aquíferos são importantes, são muito importantes do ponto de vista de fontes de abastecimento de água, né? Eles são fontes fundamentais para milhões de pessoas ao redor do mundo, no qual muitas regiões dependem exclusivamente desse tipo de recurso, principalmente devido à escassez de recursos hídricos superficiais. Uma outra importância que eu trago como destaque também é a estabilidade hídrica, né? Ao contrário de recursos hídricos superficiais, como rios, barragens, os aquíferos, eles tendem a ser menos afetados por mudanças sazonais ou secas prolongadas. Então, eles funcionam como reservas hídricas relativamente estáveis, capazes de armazenar e fornecer água por longos períodos. Uma outra, uma outra importância
é o uso sustentável, né? Embora os aquíferos sejam recursos valiosos, eles precisam ser gerenciados de forma sustentável, né? A superexplotação, que é a retirada excessiva de água, pode acabar reduzindo, né, o nível da água, levando à exaustão do aquífero e subsidência do solo, né? A gente já viu alguns exemplos que aconteceram tanto aqui no país quanto foram, né? O mais famoso é a região ali da Cidade do México. E é, uma outra fatalidade que pode acontecer por um uso indiscriminado de água subterrânea é a intrusão salina, principalmente em regiões costeiras, né, que utilizam a água de aquíferos costeiros. Esse bombeamento excessivo pode acabar levando à intrusão salina, ou seja, a água do mar pode acabar entrando na região de aquífero no qual a água é doce e acabar poluindo ou inviabilizando a extração de água para consumo humano naquelas regiões. Bom, aí eu entro um pouco na, no tema, né, de estudos hidrogeológicos voltados para a gestão de recursos hídricos e principalmente, como havia dito, né, em aquíferos urbanos, em regiões urbanizadas. De modo geral, né, os estudos hidrogeológicos são fundamentais para apoiar o planejamento e a tomada de decisão sobre o uso sustentável de água subterrânea. Eles acabam fornecendo, né, informações detalhadas, principalmente sobre a quantidade e a qualidade de água no meio hídrico subterrâneo, e esses estudos acabam envolvendo a análise de diversos fatores, tanto geológicos, hidrogeológicos e hidrológicos, que influenciam o comportamento da água, né, no meio hídrico subterrâneo. E como os estudos hidrogeológicos, eles apoiam, né, a gestão de recursos hídricos de várias formas. A primeira é a quantificação da disponibilidade de água, né? A partir de estudos hidrogeológicos, a gente pode identificar e quantificar a, a água subterrânea em um determinado aquífero, né? Que é crucial para a gente acabar determinando a capacidade de extração sustentável, né? Ou seja, sem comprometer a renovação natural por meio da recarga. Uma outra um outro item, né, que os estudos hidrogeológicos pode apoiar a parte de gestão é a identificação das áreas de recarga e vulnerabilidade, né? A partir desses estudos a gente consegue identificar onde a água da chuva infiltra no solo, ou seja, onde que acontece a recarga, e também a gente pode prever e apoiar na delimitação de áreas mais vulneráveis, principalmente a contaminação, de modo a proteger essas fontes de água. Um, um outro item que é de extrema importância é o monitoramento, né? A gente consegue, a partir desses estudos, né, estabelecer sistemas de monitoramento contínuo que podem fornecer dados em tempo real sobre o nível de água, a qualidade, e isso é de crucial importância para a gente responder de forma rápida e assertiva mudanças no comportamento do aquífero, principalmente em períodos extremos, né? Períodos de seca, ou períodos de aumento abrupto de demanda, períodos de enxurrada. Então, esse monitoramento contínuo é de fundamental importância para a gente ter esse embasamento técnico na hora de tomar algum tipo de decisão sobre essa gestão. O último item, né, é a parte de planejamento de infraestrutura, ou seja, como que um estudo hidrogeológico pode apoiar isso. Alguns governos e órgãos reguladores já utilizam os estudos hidrogeológicos para desenvolver políticas públicas voltadas para a gestão de recursos hídricos. Porque, com base nisso, com base nesses estudos, a gente consegue definir limites de extração sustentável, proteger áreas de recarga e urbanização, planejar o uso integrado de água superficial e água subterrânea e, principalmente, né, prevenir a superexplotação, que pode acabar causando alguns impactos negativos. Bom, entrando nos benefícios do uso de aquíferos dentro do contexto urbano, o primeiro que eu cito é a estabilidade, né, como eu havia dito, é uma fonte confiável de água, principalmente durante longos períodos de seca. É, os aquíferos, como eu havia dito, né, eles funcionam como reservatórios naturais e eles
tem menos suscetibilidades à sazonalidade, né? Ou seja, a eventos extremos de seca e estiagem ou de grandes cheias. Um outro exemplo é a qualidade, né? Por estar no meio hídrico subterrâneo, os aquíferos eles têm menor exposição à poluição superficial e consequentemente, né, tem uma maior qualidade a água possui uma maior qualidade, né? Então, a água armazenada em aquífero, ela passa naturalmente por várias camadas, e essas camadas ela acabam funcionando como filtros naturais, removendo partículas de alguns contaminantes, e assim tende a melhorar a qualidade da água subterrânea em relação às superficiais. Um outro item que é bastante importante desses estudos é a mitigação de enchente, né? Quando bem gerenciado, o uso dos aquíferos pode contribuir para a mitigação de enchente nas áreas urbanas, principalmente evitando com que áreas de recarga mapeadas durante os estudos sejam impermeabilizadas. E com isso, quando há grandes eventos de precipitação, em vez da água escorrer superficialmente por não ter possibilidade de infiltrar, como essa área está protegida, ela acaba infiltrando e evitando assim grandes enchentes que podem acontecer nessas áreas. E um outro item que é de extrema importância, né, do ponto de vista até de governança também, é a sustentabilidade, né? O uso sustentável dos aquíferos exige um equilíbrio cuidadoso entre a extração de água subterrânea e a recarga natural ou artificial. Ou seja, isso significa que a quantidade de água retirada de um aquífero deve ser compensada pela recarga, ou seja, a gente tem que retirar menos do que o meio natural tem capacidade de recarregar. Bom, a gente tem alguns desafios, né, no uso do aquífero, de aquíferos urbanos dentro do contexto urbano. Um grande desafio é a superexplotação. Como a gente tem nessas regiões são mais densamente populosas, naturalmente a demanda por água subterrânea também aumenta. E com isso acaba aumentando o risco de superexplotação. Eu trouxe aqui essa imagem de um estudo feito lá na região metropolitana de Salvador, lá na Bahia. Eu vou citar esse estudo no final da apresentação, porque ele já está divulgado, já tem artigo, eu vou colocar o link para quem quiser ler o trabalho completo. Mas esse é um exemplo no qual a gente vê aqui na região central já um indício de superexplotação por uma demanda muito maior do que o aquífero tem capacidade de repor. Um outro risco que é grande é o risco de contaminação, né? A gente tem em áreas densamente populosas, indústrias, rede de esgoto, que podem ser uma fonte poluidora desses recursos hídricos subterrâneos e acabar diminuindo, né, a oferta desses recursos. E um terceiro item é o que eu havia citado anteriormente, né, o processo de urbanização que acaba causando uma impermeabilização do solo. Isso acaba diminuindo a recarga dos aquíferos, porque quando a gente impermeabiliza o solo, a água da chuva, né, ela em vez de infiltrar e recarregar os aquíferos, a água acaba escoando superficialmente e acaba não recarregando o aquífero, né, então diminuindo a oferta de água subterrânea. Bom, agora entrando um pouco no tema dos estudos hidrogeológicos, né, eu trouxe aqui um briefing, eu não trouxe todos os itens para não ficar muito longo, das etapas do estudo hidrogeológico, né? Então, a primeira, que a gente faz tipicamente quando a gente inicia um estudo dentro desse contexto de estudos de aquífero numa escala mais regional. Inicialmente, é fundamental ter o conhecimento da área de estudo. Então, a gente visita as diversas bases de dados disponíveis, bases públicas ou particulares, a depender do local, para fazer um levantamento preliminar do que tem disponível da área. E aí a gente tem vários exemplos. Eu trouxe aqui o portal da CPRM, o portal Ciagas, que tem uma base de dados de poços tubulares muito robusta, que é uma das principais fontes de conhecimento que a gente consegue puxar para iniciar essa caracterização da área do ponto de vista hidrogeológico.
A segunda etapa, né, é conhecendo já a área, entendendo a geologia, a hidrogeologia, a hidrologia da área de estudo, a gente parte para a implementação de rede de monitoramento e aquisição de dados. Isso envolve uma série de uma série de etapas, por exemplo, a construção de postos de monitoramento, instalação de estações fluviométricas, ensaios de campo, ensaios de bombeamento, slug test, parquet test, coleta de água para caracterização hidroquímica, coleta de solo para caracterização hidroquímica também. Então, nessa etapa aqui, há uma série de atividades que podem ser contempladas para cumprir essa instalação da rede de monitoramento e aquisição de dados. Aqui eu trouxe só um exemplo prático, né, de uma estação fluviométrica, uma estação climática que foi instalada, né, que coleta aí diversos parâmetros, como radiação solar, umidade e direção do vento. Ao lado, a gente tem aqui um pluviômetro para a medição da precipitação, e aqui abaixo a gente tem a instalação de um data logger, né, de um sensor para monitoramento de nível d'água de forma automatizada. Então, essa etapa envolve uma série de atividades para que a gente consiga construir uma base de dados robusta para compor o estudo. Bom, finalizada a etapa de implementação da rede de monitoramento, a gente parte para a coleta de dados in situ. Então, nessa etapa, a gente vai nos pontos de monitoramento fazer a coleta de nível da água, coleta de vazão, de postos de bombeamento, coleta de dados de precipitação. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma coleta de dados de um sensor instalado aqui num posto de monitoramento. Ao lado é uma medição manual de nível d'água. Aqui abaixo a gente tem uma medição tanto de nível da água quanto de vazão de bombeamento dos poços. Então é nessa etapa que a gente acaba construindo uma base de dados para que a gente possa subsidiar esses estudos. A próxima etapa, né, é naturalmente a análise e integração desses dados coletados em campo. Então, a gente faz uma avaliação crítica dessas informações levantadas em campo para compor essa base de dados. E para isso a gente tem uma série de ferramentas que podem e devem ser utilizadas para essa etapa. Bom, a última etapa é a etapa de elaboração dos modelos hidrogeológicos. Então, isso aqui eu trouxe como um único item, mas ele é denso e acaba subdividindo em várias subetapas, né? A primeira é a criação de um modelo hidrogeológico conceitual, no qual a gente cria um entendimento da hidrogeologia, dos parâmetros hidrodinâmicos do meio físico, é, tenta entender o regime de fluxo subterrâneo, da onde que a água está indo, para onde que a água vai, busca entender se há barreiras hidrogeológicas que limitam o fluxo em determinadas zonas. Depois disso, a gente parte para os modelos matemáticos, né? A gente tem aí alguns softwares que são utilizados nessa etapa. Os principais deles são o Visual Modiflow Flex, no qual a gente é representante, e o outro principal que é amplamente utilizado é o FIFlow. E a partir disso a gente consegue criar simulações de rebaixamento, entender onde que o aquífero tem um estresse hídrico maior, onde se está havendo superexplotação ou não, e criar cenários de simulação. Então, a gente pode simular cenários de 10 anos a um aumento de demanda hídrica. O que é que vai acontecer com o aquífero, por exemplo, se a gente aumentar a demanda hídrica em 30% num determinado setor? Isso vai acabar causando uma superexplotação, não vai? Quais são os limites que a gente pode explotar desse aquífero sem causar danos expressivos ao meio físico? Então, nessa etapa de modelagem que a gente acaba trazendo algumas respostas para que o estudo, né, acabe subsidiando as diretrizes políticas do meio físico, né? Ou seja, acaba estabelecendo limites do quanto que a gente pode explotar, de onde que a gente pode explotar, onde que o aquífero está superexplotado, está sob estresse, se está no limite, se não está. Então, é nessa etapa de modelagem numérica que a gente consegue trazer e buscar algumas dessas respostas. Bom, né, um
uma das etapas que é de extrema importância no estudo hidrogeológico é justamente o gerenciamento de dados. É, essa, esse gerenciamento de dados ele envolve diversas etapas e visam principalmente, né, garantir a precisão e a confiabilidade dessas análises. Então, não adianta a gente ter um modelo robusto, bonito, que traga resposta se a fonte do dado, se o dado, ele não é confiável. Então, o gerenciamento de dados entra nessa etapa como um fator de extrema importância para que dê segurança ao estudo de fato e que traga uma maior previsibilidade e confiança nos resultados do próprio estudo. A gente tem diversos softwares, né, que podem ser utilizados para fazer a organização e gerir esse tipo de informação. O que nós internamente usamos amplamente é o Hydrogel Analytics, que é o HGA. Então, a gente utiliza para gerir essas informações coletadas em campos de forma a dar mais confiabilidade ao estudo e também trazer mais transparência e agilidade na tomada de decisão. Então, a partir de um banco de dados robusto, a gente consegue gerar dashboards com gráficos, com personalizáveis, que a gente consiga, de forma fácil, bater o olho e entender se há, naquele momento, algum problema no aquífero, se algum poço está produzindo menos do que deveria, se naquela região há um rebaixamento, um crescente rebaixamento, basicamente batendo o olho e visualizando um gráfico em vez de ficar buscando isso nos dados no formato de tabela, no formato Excel. Então, isso acaba trazendo bastante agilidade dentro do processo. Bom, algumas aplicações nos estudos hidrogeológicos, né, como que eles podem subsidiar. A primeira é a identificação das zonas de maior permeabilidade. Então, a gente pode utilizar aí uma série de fatores, de parâmetros do meio físico para identificar essas áreas, e isso é de extrema importância, principalmente quando a gente pensa em expansão da rede de abastecimento, perfuração de novos poços. Então, isso vai nortear a empresa, né, ou a equipe que queiram perfurar um novo poço, onde que ele pode perfurar, onde que tem a maior possibilidade do poço ser mais produtivo, se esse poço ele vai ter interferência ou não nos poços ao redor. Então, a gente pode utilizar uma série de parâmetros. Eu trouxe aqui um exemplo ao lado, né, que é um mapa de favorabilidade que a gente construiu com base em 5 parâmetros diferentes, né? Um é o mapa de espessura de sedimentos, um mapa de distribuição de transmissividade, mapa de distribuição de vazão, mapa de distribuição de capacidade específica e um mapa de distribuição de recarga. Então, a partir de todos esses inputs, a gente cruza essas informações, atribui pesos, faz uma álgebra de mapas no ambiente GIS, para que gere um produto final e no qual oriente, subsidie as tomadas de decisão do ponto de vista de expansão da rede de captação de água nos aquíferos. Um outro item que é bastante importante, né, que o planejamento e os estudos hidrogeológicos podem subsidiar é justamente evitar áreas de risco para contaminação. Então, a gente pode fazer esse mapeamento e entender onde que estão as possíveis fontes de contaminação e tomar decisões cabíveis a isso. Então, os estudos eles podem subsidiar esse tipo de análise. E a última, e de extrema importância também, é principalmente estabelecer limites de extração sustentáveis, ou seja, entender o quanto de água que a gente pode retirar de uma determinada zona no aquífero ou no aquífero como um todo, para que essa extração seja sustentável, ou seja, para que o volume bombeado do meio do aquífero seja menor do que a capacidade de recarga, do que a capacidade de reposição natural de água do aquífero. Então, esses são os 3 itens mais importantes aí do ponto de vista de aplicação dos estudos hidrogeológicos voltados para
com foco em aquíferos em meio urbano. Bom, um dos itens que eu quis trazer aqui também são os desafios em regiões com déficit hídrico. A gente tem alguns exemplos, principalmente aqui no Brasil, na região Nordeste, na região semiárida, no qual há uma escassez de recursos hídricos superficiais, devido à temperatura também, a alta taxa de perdas por evaporação, e com isso a gente é necessário, né, muitas vezes, aplicar técnicas para aumentar a disponibilidade hídrica. Existem diversas técnicas que podem ser aplicadas, eu trouxe aqui só uma, que é a de recarga artificial, no qual, e dentro da recarga gerenciada, né, recarga artificial gerenciada, há uma série de metodologias, mas uma metodologia que é amplamente aplicada no mundo é justamente a criação de aquíferos artificiais por meio de poços de injeção. Isso já é aplicado em alguns países do mundo, lá na região da Arábia Saudita já há movimentos nesse sentido, mas que é uma das alternativas que podem ser utilizadas para aumentar a disponibilidade hídrica em regiões que há um déficit hídrico por conta de escassez de recursos hídricos superficiais. Bom, há um dos outros desafios também são questões críticas voltadas para aquíferos em meio hídrico subterrâneo, né? O primeiro, eu já havia comentado, né, que a superexplotação por conta de uma alta demanda, com isso acaba causando um rebaixamento do nível d'água nos aquíferos, isso pode ocasionar em perda de capacidade produtiva dos poços ao redor, pode induzir intrusão salina, como eu vou citar mais para frente, então a superexplotação pode trazer uma série de malefícios para o aquífero e que deve ser gerenciada, deve ser tomadas tratativas de modo individual, e isso a gente só consegue identificar a partir dos estudos hidrogeológicos. Uma outra questão crítica, né, é a subsidência do solo causada também pela superexplotação. A superexplotação ela acaba diminuindo a pressão no solo e com isso pode ocasionar a subsidência, né? Como eu havia dito, a mais famosa delas aconteceu no México, mas a gente tem outros exemplos aqui no Brasil, não só por explotação de água, mas também por exploração de salmouras, no caso lá do Alagoas, no qual houve uma subsidência de um bairro inteiro por conta da retirada, né, das salmouras do subsolo. Um outro risco que é muito grande também é o risco por contaminação. Então, essa contaminação no meio urbano ela pode acontecer por indústrias, pelo esgoto, por vazamento, por exemplo, de combustível, em postos de combustível. Isso é um risco que precisa ser analisado, mitigado e identificado inicialmente, né, principalmente, para que a disponibilidade, para que não ocorra a diminuição da oferta dos recursos hídricos subterrâneos por esse motivo. Uma outra questão crítica são os eventos climáticos extremos, né? Então, tanto as secas prolongadas, grandes períodos sem chover, pode acabar causando a diminuição dos níveis de recarga e, consequentemente, a diminuição do nível d'água do aquífero, isso acaba diminuindo a oferta, quanto o contrário também, né? Grandes cheias, eventos climáticos, eventos de precipitação extrema, isso faz com que a, a recarga, né, a precipitação seja tão grande que não dá tempo dessa água infiltrar no solo e recarregar o aquífero e grande parte acaba escoando superficialmente. Então isso precisa ser mapeado, ser estudado em detalhe, porque é algo que vem acontecendo com alguma recorrência nas últimas décadas. E uma outra questão crítica é a intrusão salina, isso é muito restrito a regiões costeiras, né? O intenso bombeamento em aquíferos costeiros pode acabar induzindo com que a cunha salina entre no aquífero e acabe contaminando ali os poços de captação ao redor. Isso precisa ser estudado em detalhe com algum nível de importância para que acabe não diminuindo a disponibilidade hídrica nessas regiões costeiras do país, né?
Bom, aí entrando no item, né, de oportunidades para uma gestão sustentável, eu trouxe aqui um item chamado inovações tecnológicas, mas entre aspas, por quê? Porque essas tecnologias elas já estão no mercado há bastante tempo, então não é de fato uma inovação, mas que é algo que precisa ser mais difundido e mais utilizado. Então, para isso, a gente tem a utilização, né, de sensores de medições automatizados. Isso melhora muito a qualidade da sua informação, porque você consegue programar o sensor ali para fazer leituras diárias e diminui, e com isso também a gente acaba diminuindo o erro por medições manuais. A gente tem aqui um exemplo de um transdutor de pressão, né, que é o Diver, que é um dos sensores da Vanessa, né, empresa que a gente é representante comercial aqui no Brasil. Um outro item que é de extrema importância é a implementação de sistemas de monitoramento com redes integradas de monitoramento remoto. Então, a gente pode integrar os dados automatizados coletados pelos sensores, de modo que ele seja transmitido de forma quase que instantânea por sistemas de telemetria, de modo que a pessoa que vai tomar, está no poder de decisão, que está monitorando aquilo ali, não precisa necessariamente ir a campo para visualizar uma determinada informação de um poço ou de uma bateria de poços. Então, isso agiliza muito na tomada de decisão e principalmente na identificação de áreas que já estão com algum nível de problema do ponto de vista de explotação. Entrando nas considerações finais, bom, por que que os estudos hidrogeológicos são tão importantes, né, para o abastecimento urbano? Primeiro é a avaliação da disponibilidade de água, né? Os estudos hidrogeológicos permitem, né, identificar e quantificar os recursos hídricos subterrâneos, garantindo que haja uma fonte confiável de água para o abastecimento, mesmo em períodos de estresse hídrico, de seca ou de alta demanda. É muito importante também do ponto de vista de gestão sustentável dos recursos hídricos, né? Ou seja, compreender a dinâmica dos aquíferos de forma a evitar a superexplotação, de forma a evitar a contaminação e assim permitindo, né, um uso equilibrado e sustentável desses recursos no longo prazo. E um outro item, né, que é de extrema importância, né, é justamente o planejamento e proteção ambiental. Esses estudos eles fornecem informações de extrema importância para o planejamento urbano, permitindo, né, a implementação de políticas públicas para proteção e conservação tanto dos aquíferos quanto das áreas de recarga, para garantir, né, a segurança do abastecimento de água nas grandes cidades. Bom, algumas vantagens, a gente tem vantagem da gestão à vista, né, a gente consegue prever os problemas de forma mais assertiva, e com isso a gente consegue ter um plano de ação mais assertivo quanto a isso, né. E a gente tem também, né, preservação ambiental, gestão de reputação da empresa que gere aquele recurso, engajamento e conscientização, isso, os estudos hidrogeológicos também podem auxiliar na redução de custos no momento de selecionar as áreas prioritárias para a expansão do sistema de abastecimento, diminuição de risco. Então, a gente tem uma série de vantagens que esses estudos, que muitas vezes as pessoas veem como gastos, mas normalmente a gente encara como um investimento de modo a gerir a longo prazo, né, e evitar problemas futuros no aquífero. Bom, né, como eu havia dito, eu trouxe aqui um estudo que foi desenvolvido com esse tema. Esse estudo ele foi desenvolvido lá na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ele já está publicado, a gente tem 2 webinars no nosso canal do YouTube, que mostra esse estudo em detalhes, todo o passo a passo, os resultados principais que seguem na mesma linha dessa apresentação. Então, a gente tem um vídeo, né, de apresentação desse estudo com o QR Code aqui, quem tiver interesse, e também um artigo que foi publicado desse mesmo estudo, né, no Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, e aqui também está o QR Code do artigo para quem tiver interesse e quiser acessar e visualizar o projeto em detalhes. Bom, pessoal, assim eu encerro a apresentação